Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Gregório Martins. Hoje com um vídeo que eu já tinha prometido há bastante tempo, né? Que era um vídeo explicando um pouco mais sobre os títulos, né? Que a gente tem aí, né? Escuta muito falar, especialmente na família real britânica, em todos os reinados também, né? Que são condes, duques, marquês ou marqueses, né? No plural. O que cada título significa e qual seria a ordem de importância. Eu acho que a ordem de importância eu já fiz um título, aliás, um vídeo, né? Não era um vídeo sobre isso, era um vídeo acho que até sobre Bridgerton, né? Enfim, acho que sobre a última temporada, alguma coisa assim. E aí eu acabei, no meio desse vídeo, eu fui falando, né? Sobre a sequência dos títulos. Hoje eu vou explicar um pouco mais sobre os principais, o que cada um significa. Eu pulei o título de rei, mas eu vou dar um breve resumo de qual a diferença de rei para imperador também, porque tem uma pequena diferença aí, né? E a gente acaba, às vezes, se confundindo, especialmente aqui no Brasil, né? Por que o Brasil não teve rei e teve um imperador? Se era um país só. E, pois é, meninas. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Bom, o título de rei é o soberano, né, de um reino. Um reino é um lugar onde as pessoas estão sob a mesma legislação, têm a mesma língua, têm a mesma moeda, e um imperador, ele está à frente de um império. O império pode ser, né, um reino com vários outros reinos anexados, não com uma certa proximidade territorial também, né? Por exemplo, o Grande Império Britânico, ele já teve a Índia como parte, né, que está bem distante de onde fica a Grã-Bretanha. Então vamos lá, vamos começar pelo príncipe. Do latim princeps, literalmente primeiro a pegar. Na Roma republicana foi o título do chefe do Senado romano, função depois assumida pelo imperador romano, né, como seu principal título civil. Então o imperador era também o príncipe, né? Vocês vão entender que imperador tinha um outro significado, né? Imperador era um título militar e o de sumo pontífice era o título religioso. Na Idade Média, com o sentido de primeiro, sem ninguém acima de si, era o título em geral de um monarca que se considerava soberano de um direito ou de fato, né, incluindo senhores de pequenos estados que não eram capazes de reivindicar um título de rei, por exemplo. Principado de Gales, Principado de Mônaco, tem aquele outro, né, Liechtenstein, não sei como é que pronuncia exatamente esse lugar, né, mas enfim, tem esse principado também, que é um principado importante também, né. Enfim, então são os príncipes, nesse sentido, eles também têm, né, estão à frente de um estado que seria o principado. Hoje também a gente tem, são chamados de príncipes os que antigamente eram chamados de infantes, né, que são os filhos do rei. Claro que no caso do Reino Unido, o príncipe de Gales, né, o primeiro que está abaixo, né, por exemplo, o príncipe William, ele é um príncipe literalmente porque ele está à frente do Principado de Gales, né? Mas, por exemplo, o príncipe da Dinamarca é um príncipe que está ali à espera de ser rei. Aí, em segundo lugar, a gente tem o duque. Os duques eram governadores de uma grande província, tipicamente do tamanho de uma grande região de um país moderno, né? Seria um país atualmente, ou um pequeno país também, um país moderno na época, né? Ou atualmente de um país pequeno como a Holanda, né? Que nos primeiros tempos correspondia a uma população de aproximadamente 300 mil habitantes. O próprio rei dependia dos duques para recrutar suas tropas e arrecadar o seu tesouro das terras que detinha como duque. Por exemplo, na França, teve uma época que o Ducado de Paris era de onde o rei acabava tirando ali grande parte de impostos e compra e venda de terrenos, imóveis também, né? Em termos de caracterização, um duque da Alta Idade Média, até o ano 1000, como também os mais importantes da Idade Baixa, de 1000 a 1453, e depois o início da Idade Moderna, são senhores com um castelo, uma corte, um tesouro e um exército tão imponentes quanto os de um soberano. Eu botei aí na imagem uma foto do Tywin Lannister, né, que é daquela série Game of Thrones, da HBO, que está disponível no Max. Esse personagem, ele foi inspirado no Duque de Lancaster. O Ducado de Lancaster, atualmente, ele fica sob administração
da família real britânica, né, o monarca, ele é o responsável por aquele ducado, o príncipe de Gales, ele é responsável pelo ducado da Cornualha, né, esses 2 ducados são muito grandes e rendem bastante dinheiro para a família real. Por exemplo, você vai comprar um terreno num ducado lá de Lancaster, né, em algum bairro, enfim, né, alguma casa, ou vai comprar um lote, sei lá, nesse lugar, né, nesse ducado. Você tem que pagar uma taxa ali para poder que vai para o bolso da família real, né? Seria eles, eu não lembro se eles chamam de lis ou é de fi, uma coisa assim. Seria tipo um licenciamento mesmo. Aqui no Brasil a gente tem um laudêmio, né? Que é pago tanto à Marinha em algumas regiões, como aqui no Rio de Janeiro, na região do Caju, ali da costa, né? Ou então no centro de Petrópolis também tem que pagar um laudêmio. O do Caju ele vai para a Marinha e o do centro ali de Petrópolis ele vai para os herdeiros da família imperial brasileira. O duque é uma pessoa que está abaixo do rei e do príncipe também, então dos títulos ele seria, né, da nobreza, ele é um dos mais importantes, é um título que tem pouquíssimos, que tinha pouquíssimos na época também, hoje tem menos ainda, né? Tem alguns ducados que eles estão disponíveis à família real britânica, por exemplo, Duque de York, Duque de Wessex, Duque de Sussex, todos esses estão à disposição da família, então ela entrega para quem ela quiser. Mas tem alguns outros que já estão em outras famílias há bastante tempo, né? Por exemplo, Duque de Westminster, a família que hoje, né, o Duque de hoje, né, o Duque de Westminster hoje, a família dele já está nessa aí há muitos e muitos anos, né? E é um título que a família real não pode simplesmente tirar daquela pessoa e entregar para outro. Antigamente, hoje eu não sei mais como funciona, porque hoje a maioria desses títulos são mais, com algumas exceções, né? Mas a maioria é um título figurativo. Mas antigamente, uma família só perdia esse título quando ela entrava em que eles chamam de disgrace, né? Ou em desgraça, fazer alguma coisa que era muito ia contra as leis, ou era muito escandalosa, né? Aí eles acabavam perdendo esse título. Marquês. Esse talvez seja o mais fácil de entender, né? Porque o Marquês, ele era o governador de uma marca, né? Ou de uma fronteira, estrategicamente importante por estar na linha da defesa do Império sujeito a invasões. Por exemplo, aqui na foto eu coloquei o Ned Stark, também de Game of Thrones, né? Também é um personagem. Lá em Game of Thrones eles não usam, tá? Esses títulos de Duque, eles usam Lord ou Rei, né? Não tem esses outros títulos. Mas ele seria um Lord, né? Seria ele foi inspirado num Marquês, obviamente, mas seria um Lord que fica numa região ao norte, né, do reino de Westeros. Então ele está bem na margem ali, depois do norte tem as terras onde tem os caminhantes brancos e coisas, né, do tipo. Então ele é quem protege, né, de que essas outras pessoas não entrem no reino de forma indevida. O Marquês ele prestava vassalagem diretamente ao soberano e militarmente tinha uma importância equivalente a um duque, apesar de deter territórios geralmente menores, menos ricos ou menos povoados. O que também faz sentido, né? Porque se ele está ali para guardar a fronteira, ele precisa ter um bom exército, né? Mas dificilmente ele vai ter um bom rendimento de terras, porque se está ao norte, por exemplo, aqui eu estou usando esse personagem como exemplo, mas ele está ali numa região, né, no norte, onde é muito difícil de você ter uma agricultura mais desenvolvida, né? Mas a gente passar aqui para outros lugares também é assim, né? Aqui no Brasil, se a gente for para as regiões mais extremas do país, regiões de fronteira, hoje até tem, né? Porque cresceu muito. Mas se a gente imagina em, sei lá, século XIX, né, até século XVIII também, o país era muito menor, então não tinha a quantidade de feudos ou de plantações, né, nessas regiões. Vamos lembrar também que nesse período, né, onde a maioria desses títulos eram mais importantes, ou na verdade onde eles eram, quando eles eram importantes, que hoje não é tão mais assim, né, mesmo em países onde se tem uma monarquia, mas naquela época, a principal fonte de renda via da agricultura, né? Então, ainda não tinha a industrialização foi chegar muito tempo depois. Sim, vassalagem também, que está escrito aqui, hoje a gente entende um vassalo como um funcionário
de baixa importância, né? Mas nessa literatura aqui, o termo vassalagem, né, ou vassalo, significa alguém que serve a alguma outra patente, né, acima. Então, por exemplo, marquês pode ser um vassalo do soberano, um duque é um vassalo do soberano, um visconde é um vassalo de um conde, né? E assim por diante. Enfim, né, suas terras são mais pobres e inóspitas por conta disso, né, porque está sempre mais distante, né. Hoje, é claro, a gente tem cidades ali sempre próximas de uma cidade que é fronteiriça. Por exemplo, Foz do Iguaçu, né, a gente tá ali numa região, é um lugar que hoje é muito importante, mas você imagina Foz do Iguaçu no século XVIII, século XIX, início do século XIX, talvez fosse uma região bem pequenininha, né. Hoje é uma cidade pequena, mas era menor ainda. Conde. O conde é o governador de uma região menor, subdivisão de um ducado, e na origem geralmente corresponde a uma diocese da igreja, né, depois menor do que isso. E isso aqui também é uma coisa interessante, porque a Igreja Católica ela já teve atrelada também aos títulos, especialmente ali Império Romano, Idade Média também. Então, e uma diocese seria um território onde um bispo está à frente daquele território, é responsável por aquele território. Hoje não é mais, né, a Igreja Católica, especialmente no Reino Unido, né, que é a Igreja Anglicana, ela não tem mais essa responsabilidade. Então, tipicamente tinha algumas centenas e alguns milhares de quilômetros quadrados e talvez uns 5.000 a 20.000 habitantes. Vassalo, de novo esse termo, né? Vassalo de um duque ou de um soberano. Um conde tem um ou vários castelos, aí se forem vários castelos, seriam castelanias, provavelmente pequenos, e mora em um deles, né, com sua família, e os nobres que lhe servem permanentemente de guarda-costas. Também camareiros, né, escudeiros, administradores do castelo e do feudo, dos quais o mais importante é o intendente ou visconde. Nas línguas germânicas, castelo é burg ou burgo, palavra que mais tarde veio a significar também cidade, porque a maioria das cidades da Europa do Norte e Central surgiu das vilas amuralhadas de artesãos e comerciantes que se formaram à sombra da proteção dos castelos. Isso aqui também é muito interessante, né? O termo burguesia, ele surgiu a partir daí, né? Quando teve a peste negra lá na Europa, as pessoas, esses comerciantes, pessoas que moravam ali nos arredores, né, dos castelos, eles começaram a ascender socialmente. A partir daí foram crescendo, né? Depois no período da industrialização, ficaram muito importantes também. Então, foi daí que vem esse termo burguesia, né? Porque essas pessoas que moravam nos burgos, os burgueses, começaram a crescer financeiramente. Porque até então só existia mesmo a nobreza, né, os fidalgos, e aí depois a gente já passava por uma linhagem de comerciantes, tal, mas que já entrava mesmo numa classe média baixa, né, que seria, se a gente fosse colocar na classificação de hoje. O visconde é o lugar-tenente de um conde, né, seu segundo no comando e às vezes administrador, quando um conde estava ausente ou possuía mais de um condado. Lembra das castelanias? Pois é, às vezes ele precisava de um visconde para poder dar conta de tudo. Em alguns outros países, como a Inglaterra, o visconde surgiu como um xerife, chefe escolhido pelos plebeus para representá-los junto ao conde, que gradualmente tornou-se um posto hereditário e aristocrático. Isso aqui é verdade também, né? O visconde ele já teve um período onde era escolhido por um sistema de eleição também. Claro, né? Eleição dentro de pessoas privilegiadíssimas, e depois realmente virou um cargo hereditário. Eu coloquei na foto aí um visconde muito famoso, que existe na literatura também, que é o Visconde Bridgerton, né? Anthony Bridgerton, que é quem herdou, né, da família, dos filhos, quem acabou herdando o título da familiar, né? Isso é uma coisa também interessante, que eu acho que isso eu já comentei várias vezes, né? Só o filho mais velho é quem herda um título de nobreza. Atualmente, em alguns países, como a Suécia, se não me engano, as mulheres elas já conseguem herdar títulos também. Mas no Reino Unido, por exemplo, só o homem que herda o título. A mulher não pode, não existe uma duquesa, por exemplo, que não seja por casamento. E aí a gente vem para os senhores, né? Um senhor não titulado. Isso não é bem um título, né? Mas geralmente ele tinha um pequeno feudo de base ou senhoria de algumas centenas de milhares de hectares, né? O tamanho de uma típica fazenda brasileira. Aqui no Brasil seria o barão, né? O título de barão também. Era o menor de todos, era o mais comum mesmo. Em geral, não tinham castelo ou vassalos, mas sim um solar ou casa senhorial, na qual vivem a sua família, escudeiro e serviçais. Tem também poder
sobre algumas dezenas de famílias de servos, obrigados a cultivar suas terras e lhes prestar outros serviços de jurisdição, como representante da lei sobre os homens livres que vivessem em seu feudo, né? Uns e outros geralmente reunidos numa aldeia ou vila. Isso aqui também é uma denominação para especialmente para o Reino Unido, ou mesmo na época do Império Britânico, mas ali dentro do Reino Unido, né, porque não existiu escravidão, né, dentro dos países em si, né, existiu nas colônias, e existiu também em algumas regiões do Império, né, alguns anexos do Império, mas dentro da Inglaterra, dentro da Escócia, né, da País de Gales e tal, as pessoas sempre foram assalariadas. Claro, né, mal e porcamente assalariadas, mas eram assalariadas, né? Por isso que aqui ele coloca os homens livres, né, que vivessem em seu feudo. Então, um feudo, ele era um pequeno castelo, aí tinha alguma produção de alguma coisa ali naquele feudo, claro, geravam impostos e tal, né? Então, o senhor que estava à frente, ele era chamado de senhorio ou senhor também. E os fidalgos? Os fidalgos são os filhos e filhas do senhor, bem como todos os nobres também de nascença que não detinham um feudo, a grande massa da pequena nobreza, né? Por exemplo, os outros irmãos dos Bridgerton, quem já assistiu essa série, né? Família Bridgerton tem 8 filhos e uma mãe, né? Um pai faleceu, o pai que era o Visconde Bridgerton. O título do pai vai para o primeiro filho. Então, todos os outros 7, eles acabam ficando sem títulos, né? Eles são fidalgos. Os homens dificilmente vão ter títulos, e as mulheres podem ter por conta do casamento, como é o caso de algumas das filhas, que uma se casou com um duque, a outra com, sei lá, conde e tal, né? Eu não cheguei a ler todos os livros, então eu acompanho só a série mesmo. Não sei qual vai ser o fim das outras meninas, né? Um jovem fidalgo solteiro, em português antigo, né, era o chamado de donzel, não se usa mais esse nome, né? E uma solteira, em qualquer idade, era uma donzela, que ao se casar se tornava uma dama. Como eu comentei no início do vídeo, aqui no Brasil a gente não teve assim tanto costume, né, com esses títulos, porque a monarquia durou pouquíssimo tempo aqui e acabou não rendendo muito, né? Talvez hoje o conde, né, ou a pessoa que tem a título mais famosa que a gente conheça é o conde Chiquinho Scarpa, que é o último também a usar da família, né, a usar esse título aí porque ele não tem filhos, né? E aí não pode transferir para um sobrinho, coisa assim. Ele teria que ter um filho, um homem, para poder carregar esse título, e ele não tem filho nenhum, não tem nem homem, nem menino, nem mulher. Essas informações eu tirei do livro Títulos de Nobreza e Hierarquias, do Antônio Luiz MC Costa. Esse livro é super legal, tem a versão do Kindle dele. Esse livro é super legal, ele não é bem um livro de história, né? Ele é mais um livro que foi feito para pessoas que querem escrever sobre fantasia, sobre Idade Média, né? E aí ele dá tudo isso. Ele fala também sobre fala sobre o Oriente, né? Que tinham títulos diferentes, falam sobre os títulos da igreja. Então, mas é mais uma linguagem um pouco mais técnica, porque é exatamente voltada a isso, né? A escritores que querem se desenvolver dentro de tudo isso. Tá? Mas eu achei muito interessante, acabei comprando. E realmente, assim, tira muitas dúvidas a respeito. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários também. Se tiver algum outro vídeo, né, de curiosidades, assim, que você queira ver aqui no canal, deixa aí também. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.